Boa noite, pessoal. Voltamos. Tivemos uns probleminhas técnicos. Tivemos que mudar aqui Alguns volta aqui, calma aí. Tivemos que mudar aqui a câmera. Tivemos problemas técnicos, então... Acontece, né? Hoje fizemos aí tudo para sair um pouquinho mais bonitinho para vocês, mas infelizmente teve um problema técnico. Por isso nós precisamos ajuda aí de vocês. Nos ajude aí com estrelas, né? Dê estrelas, compartilhe para ir com os amigos, se inscreva no canal da Aleph Mais, dos Bagrinhos no YouTube. Também curta aqui a página da Aleph, nos ajude aí. Hoje nós vamos conversar. Eu acho que eu vou ter que virar o celular porque, né, vocês estão de cabeça para baixo. Peraí só um pouquinho. Aí. Vamos ver. Tá meio que... A única diferença é que nós vamos ter que se espremer um pouco aí, Danilo, pra nós ver o que tá rolando aqui. Nós vamos ter que dar uma espremida aqui, porque... Aquele jeito tava normal, Neto. Aquele jeito ele pegava mais amplo, só que daí as pessoas tinham que ficar virando o celular pra assistir. Você vai querer ficar virando o celular pra assistir? Aí o povo decide ali, pra nós vai ser melhor daquele outro jeito, né? Senão não vai ficar... Vai ficar muito apertado aí, ó. Agora vai ficar muito pra cá e você vai ficar muito... Calma, pessoal, vamos lá, vamos se organizando aqui. Estamos se ajustando, pessoal. Tivemos que mudar aqui a câmera. Calma, que agora vocês ficaram tudo torto. Vamos ajustar aqui pra vocês. Que é o seguinte... que acabou ficando sem voz, hein? Não, tá com voz sim. Tá? Só arruma aqui um pouco pra nós. Podemos conversar. Pessoal, nós vamos começar aqui já a falar, tá? Então, não vai dar tempo de ficar conversando muito, porque já deu o horário, né? Nós atrasamos um pouquinho aí, mas foi por problemas técnicos. Se por nós vocês vão ficar um pouco de ladinho aí, mas tudo bem. Olha aí, ajuste o celular para vocês aí, virem aí ele para que a gente possa... Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem aí, tudo certinho? Fale pra gente como é que vocês estão. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem aí, tudo certinho? Fale pra gente. Pronto. Pera aí que... daqui a pouco nós vamos tá descendo um pouco mais. Calma aí. O ring light tá desistindo de viver. Calma. Enfim, vamos lá. Então vamos começar aí com o que nós viemos para conversar essa noite. Esse primeiro episódio que está sendo aí... Gente, esse primeiro episódio com muitos problemas técnicos. Vamos falar hoje sobre depressão. Nós não somos técnicos nesta parte, mas nós vamos conversar aqui sobre depressão. Quero que você comente, que você fale. Nós vamos aqui falar sobre algumas experiências que tivemos. Então eu quero que você possa participar com a gente aí. Fale, converse, mande mensagem, mande pergunta. Vamos falar bastante sobre esse assunto. Mas essa enfim, noite. Vamos lá, né? Aqui é José Neto e Danilo, nós somos os Bagrinhos. Hoje não vai ter vinheta. Ia ter vinheta, introdução, mas infelizmente o computador não nos ajudou. Mas não vamos deixar de falar aquilo que a gente queria falar. E mesmo que vá com o celular, a gente vai indo. Vamos dar o nosso jeito. A gente sempre dá a mesma, pessoal. A gente dá o nosso jeito. A gente só não tem jeito pra morte. O resto a gente tenta. Não tem jeito pra morte, mas para as outras coisas a gente
trabalha para fazer, né? Então Mas vamos isso aí, começar sobre o assunto. Então, essa noite nós conversamos bastante essa semana e nós decidimos fazer esse podcast começando com esse assunto sobre depressão, porque nós queríamos passar para vocês algo sobre esse assunto, né? Então, ou é espiritual ou ele é algo carnal. Então eu quero que você participe com a gente falando sobre isso. O que você acha? Deixa sua opinião. Qual que é teu assunto, qual que é a sua posição sobre depressão? Sobre depressão. Se você já passou ou não. Se você já teve, se você está tendo algum sintoma sobre isso, vamos falar sobre isso, porque a gente tem muita coisa para dizer aqui, a gente tem muita coisa para contar e experiências para falar, porque a gente sabe que esse momento que nós passamos aí de pandemia, muita gente ficou doente, muita gente ficou, acho que, se sentindo sozinha ou teve algum sintoma de depressão ou outro tipo de sintoma de ansiedade. Então isso tudo é um problema na nossa sociedade que está acontecendo agora na nossa época. Então você pode estar na igreja, você pode estar fazendo um monte de coisa, mas você pode estar sentindo alguns efeitos e sintomas desta não vou dizer bendita, não é, né? Não é bendita, né? Não é bendita. Não é bendita. Nem faz parte da gente também. Nem faz parte da gente, mas desse sintoma, dessa doença aí chamada depressão. Então deixa aí o que você acha sobre isso, se ele é espiritual ou ele é carnal. Então nós vamos aqui conversar sobre isso essa noite. Dê a tua opinião. Dê sua opinião, mas para começar esse assunto, primeiro, boa noite a todos que estão aí chegando, vai compartilhando, vai deixando sua estrelinha. Mas vamos lá, para começar esse tópico a gente vai falar primeiro o que é depressão pela ciência, né? Pela ciência. Depressão é um distúrbio afetivo que acompanha isso mesmo, a humanidade ao longo da sua história. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparece com frequência e pode combinar-se entre si. E é imprescindível o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. Então, pessoal, é muito complicado a gente poder falar e que sintoma que é. Você precisa, requer um diagnóstico médico. Não tem como a gente saber se a pessoa está depressiva ou não. Você tem que estar observando ela. E mesmo que você observe alguém com algum sintoma que você acha que é muito difícil de você poder entender, porque tem pessoas que elas acabam se fechando demais. E esse tipo de doença, ela é muito perigosa. Na verdade, assim, depressão ela pega a pessoa por vários N motivos. Tem vários tipos de causa. Os tratamentos às vezes não são tão viáveis assim. E dentro desse amplo mega tratamento e outras coisas que tem, nós vamos abordar alguns assuntos em âmbito espiritual. Danilo, qual é a tua opinião que você acha? Nós conversamos você acha entre que nós. Depressão, alguma coisa nós sentido? Conversamos entre nós sobre isso, porque eu tive uma experiência sobre esse assunto, né, sobre depressão. Eu vi claramente a Você pessoa, passou isso dentro de eu casa, passei né? isso dentro de casa, né? Minha mãe tá aí ao vivo, eu acho, tá ali ela. Se não tiver, entrem. Minha mãe tá Antes ao da gente vivo. continuar, meu Deus, eu nem tive tempo de ligar pra minha mãe. Hoje foi o aniversário, um dos 3 aniversários dela. Mãe, se a senhora estiver me ouvindo, saiba que eu te amo. Hoje eu não pude ligar pra senhora, mas estamos aqui na correria. Parabéns, dona Lucimar, pelo seu 3º aniversário. Pelo seu 3º aniversário desse ano. Porque é assim, né? A minha mãe, ela é um plus. Ela tem, tipo, não só um aniversário, ela tem 3. Então, pessoal, Voltando ao assunto. passamos por isso. Minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher abençoada, sempre viveu em jejum, em oração. Só que minha mãe também ficou doente. E é esse. Ó, tua mãe entrou. É nesse alvo que a gente começou a conversar. Porque você veja bem, você pode estar na igreja, você pode orar, você pode ter um monte de fazer jejum, tudo mais firme do mundo. O que a gente mais vê atualmente são o quê? Pastores se suicidando. Por quê? Por causa da depressão. Sim. Porque você vê o exterior da pessoa, mas você não sabe o que está acontecendo dentro dela. Você não sabe os sentimentos que são confusos na mente, no coração. Então você acaba julgando a pessoa sem mesmo saber o que está acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre isso. E acabo que tô tentando me segurar porque tem coisas que eu não posso falar, mas... Não, a gente vai se ater aqui, ó. Pessoal, pra começar a história, o que nós vamos conversar é o abraço, Elô. Jorinha tá ligada, que é isso aí, Jorinha. Compartilha e manda pro povo aí.
Pessoal, hoje que nós vamos falar sobre a depressão, aqui nós vamos dar assuntos da nossa, o que a gente imagina, certo? O que é o nosso entendimento e é o que as nossas experiências passou. Não quer dizer que isso seja válido para você, talvez não. O que a gente está querendo hoje discutir, por isso que é um podcast, não é verdade, Danilo? A gente tá aqui para falar sobre as nossas experiências nesse no âmbito natural e no âmbito espiritual. no âmbito natural e sobre no sobrenatural. Os descuidados, mas a gente chega lá nessa parte. A gente vê essa situação aí, como também já na época que eu saía, viajava por aí, orava por muita gente, a gente acabou vendo muitas pessoas em situações muito tristes por causa dessa doença, né, José? Então psicologicamente, a gente sabe que o médico, ele vai diagnosticar a pessoa. Humanamente falando, a depressão ela se dá por várias causas, como a gente já disse no começo. Às vezes pode ser por causa de uma conta atrasada, às vezes pode ser uma por tristeza uma perca. muito profunda, Nós tivemos essa semana aí um negócio muito sério na cidade, né, que abalou a maioria das pessoas. Eu tenho certeza que essa família não tá bem. Dizer que tá bem é uma hipocrisia danada. A depressão, contudo, é uma tristeza muito profunda. Sim. Independente do que você passa, é uma tristeza que ela entra dentro de você e acaba que você não consegue controlar esse sentimento. É um sentimento muito... independente de onde é a fonte, é um sentimento muito terrível, é muito obscuro. Esse sentimento acaba o quê? Acaba que o inimigo, o diabo, vamos dizer assim, acaba ele sendo... vendo esse sentimento que você tem e acaba como vamos dizer... Eu acho que um dos maiores problemas da depressão, ela, além de afetar o corpo físico, começa tudo na mente. Na mente. A coisa vai acontecendo aqui na mente, vai falando, você não vai conseguir, você tá sendo desse jeito, fulano de tal te largou. E aí começa, porque são vários motivos. O diabo, ele acaba tomando posse desse sentimento que você sente e acaba ainda... acho que fazendo piorar. Isso tô falando no âmbito espiritual. Psicologicamente, a gente não é médico para dizer para você, olha, é isso, mas a gente sabe que você tem que se tratar. Você tem que procurar um diagnóstico. E eu tô falando isso, pessoal, porque isso tá acontecendo assim de uma frequência muito grande. A gente vê pessoas, amigos, pessoas que a gente conhece, que conversam. A gente trabalha com muita gente, então a gente acaba ouvindo histórias de pessoas que a gente acaba se surpreendendo. Você vê a pessoa pessoalmente, parece que a pessoa tá tudo bem com ela, mas... quando você apaga a luz... quando você apaga a luz, quando a pessoa se fecha no quarto, quando a pessoa está sozinha, ela acaba tendo um sentimento diferente. Sim, porque além do sentimento de tristeza que invade a pessoa, tem o quê? A falta de apetite, o excesso de sono, alguns distúrbios hormonais também acontecem. Acontece um monte de coisa, mas vamos lá. Qual que é a tua experiência, Danilo, para então, com o povo, já que tá muito ligadinha? Espiritualmente, eu era muito novo, muito novo, quando minha mãe ficou doente, né, mãe? Minha mãe tá aí, ela está aí de prova. Minha mãe ficou muito doente e o estado da minha mãe foi muito crítico, né? Mas Deus, ele é Deus de vida. Ele move a situação e ele muda a história, né? A minha mãe ficou muito doente. E mesmo uma mulher que sendo uma mulher de oração, uma mulher que estava na igreja, jejuava, tudo, ficou muito doente, entendeu? E a depressão, essa doença, essa seta maligna, ela entra na vida da pessoa e acaba o quê? Destruindo os sonhos, a alegria. A pessoa vai se fechando, a pessoa vai se enclausurando. E eu tenho... a vontade de viver, né? E eu posso falar isso porque é um testemunho muito maravilhoso. É um grande testemunho que a gente tem, porque a minha mãe não saía de dentro de casa, da porta da cozinha para fora da nossa área. Minha mãe não podia sair, ela não saía, ela não conseguia sair. E daí ela ia pro quarto, do quarto ela ficava, ela tinha medo que nós saíssemos de casa, eu e meus irmãos para estudar, o meu pai para trabalhar. Era muito difícil a situação. Tanto que minha mãe ficou muito tempo, acho que ficou o quê? Mais ou menos o quê, mãe? Acho que uns 2, 3 anos, assim, eu não me recordo porque eu era muito novo. Então, quando minha mãe ela ficou doente, eu era muito novo, acabei eu ficando... eu que ia pra igreja, eu que orava, eu que subia monte, e era aquilo, né? A gente vivia... Quando era mais novo, eu vivia por aí. Mas dentro desse gancho que você tá dando, às vezes acontece uma coisa muito importante nisso aí. Uma coisa um tanto que inusitado, que é o quê? Às vezes você tá no monte, às vezes você tá orando, estamos falando pro lado espiritual, pessoal.
Às vezes você é pastor de igreja. É. Às vezes você tem algum cargo eclesiástico, seja o que for. Aparentemente, tá tudo bem. Aparentemente. Tá Aparentemente. tudo bem. É aquela famosa frase de você profetizar estando doente. Você já ouviu falar disso? Já? É como a Valéria tá falando aqui. A Valéria tá falando assim: é uma doença. É uma doença. Literalmente, a depressão é uma doença. A gente está colocando um âmbito espiritual nela, mas ela é uma doença e grave e que está assolando muitas pessoas nesse tempo atual. É muito difícil de você conseguir. No tempo pandêmico que a gente viveu. Muito difícil. O que teve de caso de pessoas assim, ó, piorando. Eu vendo pelos lados dos cantores, a maioria dos cantores, o que aconteceu com eles foi... Gente, vocês não têm noção de como foi difícil para pessoas que só cantavam na igreja, que não ganhavam uma oferta. Elas passaram por grandes problemas e a gente até sente uma tristeza de falar sobre isso, porque muitos cantores aí ficaram sem nada. Pessoas que estavam com projeto, né, de fazer um CD, vou fazer um CD, vou fazer um lançamento, tudo. Daí o que aconteceu? A pandemia veio, fechou tudo. E aí eles ficaram desesperados, porque daí não tinha como. E aí logo já acabou, entrou plataforma digital, o desespero aumentou mais ainda. Pra você ter uma noção. E isso eu tenho certeza que entrou no coração de muitas pessoas. Muita gente. Não só eles, como igrejas, pastores, igrejas foram fechadas porque não conseguiram se sustentar. Não. E a gente que trabalha com isso, pessoal, a gente sempre fala, aconselha, plataforma digital para cantor, para pessoas que estão começando agora. É outra coisa, mas é muito difícil. Então hoje em dia, pessoal, tudo pode ser, vamos dizer assim, uma chave para deixar você com depressão. Dentro da sua casa, no seu ambiente familiar, pode ser um gatilho, como eles dizem. É um gatilho para você, infelizmente, manifestar essa doença. Porque ela é uma doença que ela é sigilosa. Ela fica ali, ó, sabe aquela plantinha, sabe aquele fungo que vai só aumentando, se alimentando, de repente ela tá muito grande e você não consegue controlar, assim que ela é. A depressão... O que tá o pessoal falando aqui? Ah, minha irmã. Beijo, Bi. Vamos lá. E aí, ela vai aumentando de uma maneira que as pessoas elas não entendem. De repente, a pessoa tá normal e do nada tem uma crise muito forte. Que as pessoas não sabem como identificar essa situação. E hoje nós estamos aqui para isso, né, Danilo? Para conversar. Então, pessoal, e voltando ao assunto sobre a experiência que eu tive sobre isso... Minha mãe ficou muito doente, muito doente. Foi muito difícil. Verdade, ela tomou muito antidepressivo, tá falando. Tomou muito antidepressivo. E uma coisa que aconteceu, que naquela época, meu pai levou minha mãe pro médico, o médico queria levar minha mãe para um hospital psiquiátrico. Ele disse não, meu pai falou não, e ela ficou com a gente em casa, minha mãe, e ali, graças a Deus, ela foi se recuperando, demorou um tempo, mas eu digo para você, sabe por que eu tô falando que eu tô levando pro lado espiritual? Nós sabemos que é uma doença, mas Deus, Ele é Deus que liberta de doenças. Sim. Liberta de doenças que você acha que é incurável. Hoje em dia, a depressão tem tratamento, mas muitas das vezes as pessoas não acabam se curando dela. Sim. Porque o objetivo de Satanás é o quê? Ele vê que você tá com esse problema dentro de você, que é algo sentimental, que é algo psicológico. Ele acaba lançando mais setas, dardos em você, e você acaba ficando mais triste, você acaba vendo coisas... Gente... É só você ver. Você acaba vendo situações onde não existe. Alguém olha pra você meio de lado, você já tá achando que é pra você. Sim, que é outra coisa. Você acaba ouvindo uma pessoa falar uma coisa, você acha que é pra você, porque o diabo acaba trabalhando em cima dessa situação e acaba deixando você mais oprimido. Então eu tô levando hoje pro lado espiritual, porque como eu sei o que aconteceu com a minha mãe. E com a gente também. Eu era muito novo na época. Eu fui pra igreja, eu lutei sozinho, eu orava, nós ia pra monte, jejuava. E um menino de 12, 13 anos, 14 anos fazia tudo isso e vendo a minha mãe dentro de casa, na situação que ela tava, a gente sofrendo, porque sofre é uma coisa muito triste. Porque na verdade assim, o remédio, as causas naturais, ela causa um alívio pro corpo, né? Ela cuida do corpo. Só pro corpo. Mas o problema às vezes não tá no corpo, é na mente.
E aí a mente ela começa a ficar tão bombardeada por essas coisas que acaba desvirtuando totalmente a pessoa. Totalmente. Eu vi a minha mãe ficar totalmente desnorteada por causa dos pensamentos. Por causa dos pensamentos, porque o diabo começa a lançar muita coisa na cabeça da pessoa. Porque é um sentimento de tristeza, é um sentimento de impotência, um sentimento que acha que a pessoa não vai conseguir sobreviver, que é melhor que vá ou tire sua vida, porque ela acha que aquilo vai ser a solução pra ela. E quando vê, vai definhando. Vai definhando. Já diz a Bíblia, né? Que a amargura adoece né? Os ossos, que corrói os ossos. Então imagine você, uma pessoa nessa situação. Seja um motivo, a gente não está aqui especificando motivos, mas seja um motivo que for. O que leva a isso? E como que o pessoal trata isso? Como é que além de você ser tratado, a igreja trata? A igreja tratar. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel dos irmãos da igreja para tratarem essas pessoas que estão doentes? Não só orando, mas também aconselhando, porque, pessoal, hoje em dia é muita coisa, principalmente na internet. A gente vê coisas na internet que são absurdas, profecias na internet sem cabimento, revelações sem cabimento. Agora vamos dizer assim, olha, pessoal, eu e Neto acabamos discutindo sobre isso, porque tem coisas que eu não concordo. Pessoal. Gente, vamos lá. Deus, ele é amor, Deus é misericordioso, Deus é justiça, também. Só que o que nós enfrentamos, pensa o seguinte, você tá passando por essa situação de depressão dentro da sua casa. Por algum motivo, por um familiar, uma falta de emprego, uma falta de condições financeiras e por aí vai. N motivos. E aí tu abre a internet para ver uma palavra de vida, o que você encontra? Só desgraça. Só desgraça, que vida. A palavra de Deus diz que ele jorra vida. E aonde que está essa vida na internet? Cadê a vida e a vida em abundância? Cadê a palavra que traz vida? Cadê a palavra que traz ânimo? Cadê a palavra que traz amor para essas pessoas? Tem pessoas que estão precisando de uma palavra de ânimo, de vitória. A gente sabe que Deus é Deus de justiça. Sim. Mas enquanto Jesus ainda não voltou, a nossa palavra, prioridade é dizer que Ele te ama e que Ele ama você, que Ele quer libertar você. Ele não está trazendo justiça agora. Ele está trazendo para você salvação, uma esperança. Gente, então a salvação Ele está trazendo. Jesus, quando Ele voltar, Ele virá como juiz. Mas enquanto Ele não veio, Ele é esperança de salvação para a tua vida. Sim, é verdade. As pessoas, a gente abre a internet, nada contra quem, né? Se Deus te mostrou, amém. Se não, amém. Mas traga uma palavra de vida, pelo menos. Pois é, e minha mãe tá falando aqui no comentário, ela não aceitava ninguém, literalmente, minha mãe não podia ver ninguém, ela não queria ver ninguém, não queria ver ninguém dentro de casa. E a pessoa, quando ela chega nesse nível, ela não quer ninguém dentro de casa, ninguém mesmo, ninguém. Minha mãe não aceitava parente, irmão de igreja, não queria saber de ninguém. Só que um dia... Não, a gente já conta o que aconteceu lá. Vamos... Logo já chego nessa parte, porque foi surpreendente, né? Foi surpreendente. Se hoje ela tá aí contando é porque Deus fez um milagre maravilhoso. E isso a gente quer usar como testemunho pra tua vida. Testemunho pra tua vida. Quem sabe você tá aí, não sei qual é o desespero que tá batendo, a depressão que tá batendo você, porque as pessoas acham, elas tendem a achar que é uma manha. Manha. Os crentes de hoje é tudo dodói, irmão. Não é. Há casos e casos. Por isso que eu digo, Deus é Deus de vida. Vida, sim. Porque enquanto as pessoas julgam as outras sem saber o que está acontecendo literalmente, existem pessoas com visão de Deus e sabe qual é o que ela tem que fazer, o que ela tem que procurar para ajudar uma pessoa dessa. Se ela está vendo a situação chegar num nível desesperador, porque, gente, depressão mata. E não adianta você dizer, pro diabo. Não, o diabo ele lança a seta. Ele tá ali porque ele tá manipulando. Será que mas psicologicamente, uma doença... A pessoa que viu o que estava acontecendo e não fez nada. E não fez nada. Porque a pessoa fala, ela se isolou, mas, gente, aí o que a gente pode fazer humanamente quando a pessoa se fecha, que foi o caso da irmã Maria? Que ela se fechou do mundo, não queria ver ninguém. Orar. Orar. Deus. Não chegar a ponto de ficar condenando, tá assim, porque tá... O que mais gente, a pior raça que eu vejo é esses irmãos abençoados calma. que acabam julgando as pessoas sem saber a situação que está acontecendo na vida dela. Eles apontam o dedo dizendo, ele tá assim porque fez isso. Aconteceu isso assim, por causa daquilo. Sabe por quê? Aí a gente já entra numa coisa humana. Qual que é o erro humano da pessoa? O erro humano da pessoa é achar que
Tudo tem uma desculpa. Tudo tem. Tudo Eu errei tem. porque eu fiz isso. Eu fiz aquilo porque eu fiz aquilo. Ninguém assume o erro. É a história da Adão e Eva e não tem como voltar mesmo. E é isso. Só que nós estamos Quem que é? Não, mas só pra você entender onde que eu quero chegar. A pessoa fica nesse bate-bola. Ela tá assim porque pecou. Ela tá assim porque caiu. Ela tá assim porque falou mal. Sempre quer achar o motivo. Beleza, ela tá assim. O que você vai fazer pra mudar essa situação? o que você vai Às vezes a fazer pessoa pra quer ficar ajudar? achando uma fonte, porque foi uma obra, Ela porque quer foi alguma achar, coisa, ela irmão. quer achar. Vamos ver o que aconteceu agora. O problema já tá acontecendo. É igual. Não importa saber de onde veio, igual. importa saber como vai resolver. É igual você chegar na igreja e ver a pessoa expulsando o demônio entrevistando o capeta. Alô. Da onde você veio? O que você quer com a vida dessa pessoa? Onde você tá? Gente, para com isso. Expulsa o demônio em nome de Jesus, sai, pronto, acabou. Sem nada de ficar entrevistando capeta. Nós não estamos aqui para entrevistar capeta, nem para saber o que aconteceu na vida da pessoa, porque ela Nós não estamos para isso. Nós Com todo respeito às pessoas gente, assim que fazem eu isso. já acabo ficando. É porque é meio. E eu vou comendo, porque eu tô com fome. Já é meia-noite, quase tô aqui. Sabe qual que é que acontece? Que pergunta mais ignorante é essa de perguntar o que você quer fazer com a vida dela? O que você quer? Gente, não, eu não aguento isso, porque eu fico pensando, Não. como assim? O que ele quer fazer com a vida dela? Gente, não Coisa boa que não é, né, gente? Essa Pelo coisa de amor de Deus. entrevistar capeta é uma coisa que O capeta eu tá não na vida. gosto. Eu não gosto. É uma coisa patética. Sabe por quê? Não entrevista capeta. Pelo Capeta fato você assim, ó. ora, repreende, sai. Na Acabou-se. igreja, tudo o que acontece, Acabou-se. estão querendo dar um show. Tudo é show. Tudo é show. Show no sentido assim, uma pessoa que é endemoniada, tudo para poder resolver aquela situação e ficar, tipo assim, ó, dando aquele espetáculo pro pessoal ficar vendo a manifestação do poder do profeta, porque o profeta tem um poder muito grande, o profeta. porque Deus, né, faz ele movimentar Meu Deus, anjo, o profeta. obedece ele pra tudo Meu lugar. Deus, o profeta. O profeta manda o anjo fazer aquilo, o anjo Gente, faz. ninguém aqui tá tocando no ungido, tá? Pelo amor de Deus, ninguém tá falando Não mal de tamo nem nada. proferindo não o tamo nem nome de ungido. Estamos falando de situações. Estamos falando de pessoas Agora, e situações. eu quero que você, por um momento, se coloque na vida da pessoa Da que está pessoa, naquela situação. Você não precisa saber o que aconteceu. Você você tá ali estivesse para dizer nessa que Jesus situação. vai libertar. Vamos lá. Ele aprisiona a pessoa, certo? Aprisionou. Se você, como uma pessoa aprisionada, tivesse nessa situação, o que você faria? Você queria liberdade? Liberdade. Agora a pessoa tá com a oportunidade de te libertar, mas fica ali, ó. Brincando. Como se Brincando. fosse, sabe? Isso é nesse sentido que a gente não gosta, tá? Só deixando. Não vamos perder o foco, Valéria. Pode deixar. É porque o que a gente tá querendo dizer com tudo isso? Valéria sabe, né, Valéria? Valéria sabe. Não tô perdendo foco. Não tô perdendo perdendo foco. foco. Mas o que isso tem a ver com a história da depressão? Porque as pessoas, é isso que eu tô falando. A gente chega em casas, às vezes em lares, em famílias, em pessoas que chegam assim, ó. Não vem um irmão da igreja aqui porque o irmão criticou achando que eu tava tal coisa. É incrível, é O incrível. preconceito sobre o que aconteceu, Incrível. a causa porque A aconteceu causa. é tão grande, é mais importante do que a libertação da pessoa. Gente, é absurda. Tem causas que a gente já presenciou, tem família que eu já presenciei, que as pessoas não foram para ajudar elas por causa de julgamento. Que eu não vou. Eu tô procurando uma palavra para mim dizer, mas é um julgamento tão hipócrita de julgar as pessoas. Eu não vou lá orar por ele porque ele é assim, ele é assado, ele fez isso. Não, nós não estamos aqui para dizer quem ele fez, o que ele deixou de fazer, não. Nós estamos aqui para dizer que Jesus, ele salva, ele liberta. Sim. E pronto. A Bíblia diz que ele veio para salvar, para libertar, ele veio para quem estava doente. Não veio para os sãos. Se os sãos estão bem, deixa os sãos lá. Mas bom, não, né? Os sãos querem ficar junto com os sãos. É isso. Ou eles querem mostrar para os outros que eles são. Ou eles querem mostrar que eles são os sãos, que eles são os bons. Mas eles não saem daquela parede deles que eles têm, que eles colocaram um cabresto nos olhos e acham que só é aquilo que eles estão fazendo que tá certo. E acabam abandonando uma alma, acabam abandonando uma pessoa. Gente, porque aqui, ó, primeira coisa que a gente tá aqui pra deixar bem claro pra vocês nesse podcast, nesse primeiro episódio, que a gente é assim. Valéria, raça de víbora. Pois olha, pessoal. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Fale. Não estamos aqui pra denegrir igreja, não, placa, gente, pelo pastor. Amor de Deus. Não é isso. Nós estamos falando assim, nós como corpo, membro de Cristo.
Como Você aí que membro. tá nos assistindo, com certeza, uma porção das pessoas que nos assistem são Na evangélicas. verdade, pessoal, nós estamos aqui para falar isso com vocês. É uma coisa sem máscara. Aonde- Sem máscara a que ponto- totalmente. a que ponto Sem máscara. chegamos, né, A que de ponto? que o que importa É. é o que você fez, não O que- a solução pro seu problema. Nós estamos aqui sem máscara, para dizer literalmente, as pessoas elas acham Esse que, exposed. que são, meu Deus, Ninguém os vai mais passar santos e acabam julgando as pessoas que estão enfermas. Gente, eu já ouvi a pessoa dizer, ela tá assim porque ela pecou e Deus está tocando nela por causa disso, daquilo. As pessoas totalmente sem razão nenhuma. Há uma diferença entre tratamento de Deus e uma coisa que é externa. As pessoas elas não entendem. Tudo isso é tratamento de Deus. Tudo isso é tratamento. Gente, vamos lá. Colheita também acontece. Mas não é bem assim, né? Imagina se a gente fosse levar isso. É igual o amor de Cristo. Você acha que... Imagina se o amor de Cristo fosse selecionado. Se ele fosse selecionado, nós estávamos perdidos. Ficar selecionando as pessoas que eu vou amar. Peraí, como assim? Tava Não é isso. perdido. Mas vai lá, Danilo, conclua essa historinha. Meu Deus, pessoal, eu tô tentando concluir, mas é que a gente acaba falando aqui e acaba. Eu fico um pouco. Deus me deu boca a falar, meu amigo. Tá, mas vamos voltar. Olha só. Aí um certo dia eu encontrei uma amiga minha, a missionária Ana Cristina, lá de Sim. Curitiba. Hoje ela tá ali na praia, ela tem uma igreja ali na Pastora. praia, uma pastora, pastoreando uma igreja ali na praia de Matinhos, né? E eu não via a Ana há muito tempo eu não via a missionária Ana. E ela acabou indo lá em casa. E ela acabou indo lá em casa e falou assim que ela tava com saudade de mim e foi me procurar. Começou com uma saudade de um amigo. Começou com uma saudade de um amigo. A A visita é um amigo. Foi lá com saudade de visitar um amigo. E a minha mãe ficava no quarto, ela não via ninguém, não queria saber de ninguém, ela ficava o dia inteiro dentro do quarto. Minha mãe não queria ver ninguém. Quando a Ana pisou no portão de casa, que ela pisou no portão da minha casa, eu estou falando isso pro lado espiritual, pessoal, e espiritualmente. Deus tomou essa mulher na área da minha casa, da porta que tem uma área para entrar na sala. Deus tomou essa mulher na minha casa, que ela nem olhou para mim, ela foi direto na porta da casa da minha mãe. Na porta, Vem aqui pra ver né, você, na né? porta do quarto. Quando eu lembro que Deus tomou ela e foi direto na porta do quarto, me traz a lembrança, sabe de quem? Me traz a lembrança de quando Elias ficou dentro da caverna. Escondido, né? Elias ficou dentro da caverna, escondido, com medo de Jezabel. Porque Jezabel estava matando todos os profetas. E olha só, ele fez fogo cair do céu. Ele não, né? Através dele, né? Era um profeta que até hoje é lembrado pelo povo de Israel. Meu Deus do céu, um grande profeta como ele Você acha que ele não tava depressivo ali? se escondeu dentro de uma caverna porque ele não queria nem sair de dentro, nem comer. Ele queria morrer. Gente, presta atenção. Elias queria morrer. Ele pediu a morte. Você acha que o sentimento que Elias estava naquele momento era qual sentimento? Podemos dizer que o sentimento dele... O sentimento que ele teve ali, ó, eu posso explicar o sentimento de Elias no sentido de impotência. Ele saber que ele foi um grande homem de Deus usado para fazer muita coisa. E aí, nesse momento que, digamos, que ele precisava de uma defesa, ele achou que Deus estava abandonado. Só respondendo aqui, Ali, nós não estamos no YouTube, Ali, só estamos aqui no Facebook porque deu probleminha aqui. Deu problema, técnico, ali, nós estava aqui tá? tentando, sabe? Com a câmera tudo bonitinho, o cenário tudo bonito, mas deu problema, daí taca ali celular mesmo. Então, e Elias ficou lá dentro da caverna, triste, com medo de morrer, porque estava sendo perseguido. Jezabel já tinha matado 3.000 profetas e estava atrás dele e ele se escondendo da caverna. O que Deus fez? Deus mandou um anjo lá para alimentar e falar, ó, Elias, sai da caverna. Elias, sai. Gente, essa passagem me faz lembrar o que Deus fez na vida da minha mãe. Quando Deus tomou a Ana, ela foi lá na minha casa, Deus tomou ela ali, e ela foi na porta, ela nem sabia onde era o quarto da minha mãe, ela não sabia, ela não via minha mãe, não conhecia minha mãe, ela bateu na porta, ela dava tapa na porta, ela dizia assim, mulher, tá na hora de sair. E ela chamava a minha mãe. Literalmente, se eu disser pra você que eu vi Deus fazer, eu vi Deus agir. Eu vi Deus fazer o milagre. As pessoas, elas não sabem
não sabem as histórias. O problema do povo é que o povo não conhece a tua vida no particular. E elas falam de você sem saber. Por quê? Porque elas querem achar algo para tentar degrinir a tua imagem. A pessoa não sabe o que está acontecendo. Por isso que a gente diz assim, irmãos, quem sabe é Deus. Quem conhece... Nessa parte nós fazemos, né? Quem conhece é Deus. Então, quando Deus tomou a Ana, que ela foi na minha casa por uma visita a um amigo, e Deus tomou ela, eu lembro claramente da passagem de Elias dentro da caverna. Foi o que Deus fez. Deus enviou o anjo dele na minha casa para tirar minha mãe daquela caverna. Porque a situação que a minha mãe encontrava foi uma situação caótica. Eu não vou pôr detalhes, porque só Deus sabe. E uma coisa que eu aprendi depois... Tua mãe estava num estado de depressão. Minha mãe estava... Via coisas, minha mãe acabava... Ouvia coisas. Via coisas. E foi muito difícil. Foi muito complicado. Mas Deus foi tão misericordioso. Minha mãe falou foi que 3 anos ela ficou... ela ficou 3 anos dentro de casa. Imagina, irmão. 3 anos. Sabe que é você não sair da porta de casa pra área? Ela não saía. Minha mãe não saía. Minha mãe emagreceu. Minha mãe ficou muito magra. Sua pele e osso estava definhando na cama. Definhando na cama. E Deus, ele chegou numa hora que eu nunca... Eu não esperava. 3 anos, né? 3 anos. Você já tava ali, 3 anos a gente vendo a minha mãe daquele jeito. Chega uma hora que a depressão que a pessoa tá passando acaba passando pra gente também. Pra todo mundo. Porque afeta tanto a nossa vida que você começa a olhar e fala assim, meu Deus, o que vai acontecer? Já são 3... Quando você vê, passou 3 anos. E aquilo vai definhando, vai comendo. Ela é uma doença silenciosa. É uma doença ela que entra você sorrateira e vai minando a tua fé, vai minando a tua força, vai tua minando. vontade de viver, do teu casamento. Aí começa a vir tudo frustrado, começa a vir... Às vezes você tenta se manter forte. Às vezes a tua aparência quer dizer que você tá tudo bem. Mas por dentro você tá sendo destruído. E aquele dia ela batia na porta do quarto e chamava. Ela não conhecia minha mãe. Ela não sabia quem era minha mãe. Ela não tinha visto minha mãe. Deus tomou ela e através da boca daquela mulher, Deus usou profundamente ela e chamava a minha mãe. Falava pra ela. Meu Deus, aquilo foi uma... Foi forte. Foi. Porque trouxe vida, né? É o que a gente tá falando. Foi tão glorioso. A minha mãe nunca quis ver ninguém. Naquele dia, minha mãe saiu do quarto. Minha mãe saiu, ouviu a voz de Deus. Deus arrancou aqueles grilhões, aquela... Tudo. Porque, pensa assim... Além de ser psicológico, o diabo ele também começou a lançar muito dardo. Dardo na cabeça da minha mãe, muita coisa. E aquilo vai só piorando, vai só fazendo a pessoa ficar mais doente, doente, vai corroendo a pessoa. Pensa assim, nós tivemos o ano passado, né, Neto? Uhum. Nós tivemos um golpe que nós sofremos de R$3.000. Perdemos R$3.000 por um golpe. Eu não conseguia nem olhar no celular, porque aí começou a vir as cobranças e eu não conseguia nem olhar em celular mais, né, Neto? Uhum. Neto sabia, eu fiquei... Minha família, minha mãe nem sabe aí disso. Nós passamos eu não conseguia olhar no celular, eu não conseguia ver celular, eu não conseguia ouvir celular tocar, eu ficava... Aí nós passamos por um processo chamado de síndrome do pânico. Síndrome de pânico, eu fiquei... Mas por que foi tão grave? Talvez 3 mil pra você não faça falta. Faz muito. Pra você, talvez 3 mil não faça falta. Mas pra nós, naquele dia, né? Naquela época, fez muita falta. E aí começaram a cobrar. E eu não conseguia olhar pra celular. Literalmente, eu não conseguia, né, Neto? Eu não conseguia. Eu ficava assim, desesperado. A gente vai pedir o celular todas as pessoas, né? A gente foi pedir ajuda pra muita gente. Sabe na situação toda, sabe qual foi a pior coisa? Hoje a gente tá abrindo o coração aqui pra vocês, porque tem um significado no final dessa história toda, tá? Não estamos saindo não, fiquem aí. A gente vai ser breve nas que vamos falar e vamos indo. A pior coisa que a gente ouviu nesse tempo todo, sabe o que foi? Devem estar envolvidos com alguma coisa errada. Foi. A gente acabou ouvindo que... Eu comecei a pedir ajuda para as pessoas que eu conhecia. E aí...
começaram a falar que até era por causa de Que era agiota, que era outras coisas. dívida, Não era nada disso. dívida de droga. Irmão, e Que é o isso pior. foi crente. Foram Foi pessoas crente. crentes, é. Pessoas crentes. Se não fossem os amigos verdadeiros que nos ajudaram Sabe, na se não, época, se não meu fosse Deus, a gente alguma não tinha- a pessoa, um amigo verdadeiro que nos ajudou, meu Deus do céu. Por quê? Porque as pessoas elas julgam sem saber. O problema Ninguém das chegava pra nós, pessoas ninguém chegava pra nós e perguntava o que aconteceu. Eles já vinham dando já vendido de vinham uma dando coisa do que sermão, tinha falando, acontecido. achando que era tal coisa, tal coisa, tal coisa, Mas não, tal meu Deus, coisa. como deixou ser enganado. Pessoal, Como não sei o quê. é muito incrível. Muito incrível essas coisas. Quando eu digo pra vocês que é absurdo, tem coisa que é muito absurda, é demais. Nós estávamos em Curitiba uma vez, né, José? E numa vigília, e uma missionária muito conhecida, Muito famosa, muito conhecidíssima na época, profeta. Nós ali na oração, na vigília, Deus tomou ela, revelou lá todo mundo. Quando chegou na minha vez, eu sou daquele que já sou chorão. Só que eu chorei aquele dia, né, Neto? Eu chorei, eu sou muito chorão. Se Deus falou um A pra mim, eu já tô me abrindo a boca, a pessoa Ele vai... nem sabe o que ele tá falando. Não sei nem o que tá falando, mas eu tô chorando. Falou filho e Danilo já tá chorando. Falou filho, eu já tô chorando. Então é muito complicado pra mim. E nesse dia ela falou na revelação dela, filho, eu sei da onde eu te tirei, né? Você matava sem dó. Falei, meu pai do céu. Né, Neto? Eu falei, meu Deus, você andava com uma arma. Era a arma que ela falou, né? Não precisa falar nome, porque não vou, Facebook é restrito, não por posso favor. falar. Você matava sem dó, sem piedade. Você era mandante. mal, você não sei o quê. Ele era mandante, gente. Eu olhei pra Neto e falei, meu pai, mal sabia Não, ela. ele tava que, chorando né? depois. Eu tava chorando, mas daí depois secou as lágrimas, né? Daí a realidade veio. A realidade apareceu. Aí eu falei, meu Deus, mal sabia ela que eu não mato uma barata sequer. A sorte, Uma irmão, barata eu vou dizer que é a sequer. sorte. Mas o bom dessa história toda é porque, graças a Deus, Deus já nos deu uma estrutura pra Meu aguentar Deus, certas coisas. Deus deu estrutura pra gente aguentar Agora tanta imagina pra uma coisa. pessoa que tá passando por uma fase difícil Uma dessa. fase difícil. Por uma depressão dessa, chega alguém... Uma pessoa que você nem sabe, ela tá ali do teu lado, ela canta, mas você não sabe como é que tá o interior dela. Uma pessoa ouve um absurdo desse. Como que ela vai ficar? Como é que ela vai ficar? Desacreditada de tudo, sem fé. E a Bíblia diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine se você tira a fé de alguém. Você arranca que pelo menos aquele grão de mostarda é tirado até a raiz. Como é que fica? Nós estamos aqui falando sobre esse assunto porque a gente quer mostrar para você que, além de tudo, Deus, ele quer trazer vida. Você pode ter ouvido aí um montalhão de absurdo, mas eu quero que você saiba que Deus veio para trazer vida. Você pode olhar para o lado e falar assim, pô, tô desesperado, o que vai acontecer comigo, o que eu vou fazer, para onde eu vou dar o fim de tudo. Situações que chegam que, meu Deus do céu, eu chego até a sentir pena, porque a gente acaba falando pena, assim. A gente tem compaixão, porque uma coisa muito forte. Não, é porque muito as pessoas estão forte. vivendo, nós estamos vivendo em tempos que de fato tá faltando o amor. Totalmente, a gente vê isso. E dentro desse tema da depressão, a gente fala qual que é o papel da igreja nisso tudo. Qual o papel? Porque a igreja, praticamente, ela é um órgão sem fins lucrativos, né, destinada a apoio a essas pessoas. Em pessoas em situações difíceis, não é um lugar só para você congregar, mas ela tem uma missão social muito grande, né, dentro do seu bairro, dentro da cidade. E qual que é a missão que a igreja está fazendo nisso? Qual é a missão? Às vezes tem pessoas que estão do seu lado e você não sabe. Tem pessoas do teu lado dentro da igreja que estão precisando de uma palavra de ânimo. Porque você vai, às vezes, para um lugar e você acaba escutando um monte de coisa e saindo pior. E é claro que você tem que ter uma visão espiritual. É igual a gente eu ouvi esses dias assim, Deus usou o pregador na igreja, e aí Deus lá deu uma exortação no povo, a pessoa olhou pro lado e disse assim, tal pessoa que era para estar aqui para ouvir isso não tava. Deus tá falando com ela. Não, Deus tá falando com você.
Se a pessoa não Sim. estava lá, não era para ela, era para você. Deus não fala com ausentes. Deus não fala com os entes, Deus fala com quem está presente. Não, pode mandar um recado pra fulano e tal, mas ele vai ser uma coisa que... Deus é categórico e ele Deus, vai não, direto. Ele é detalhista. Ele é vai falar o detalhista. negócio. Não é, tem tantos aqui. Não, que não isso? não é. Deus é detalhista. Se a pessoa não estava ali, Deus vai, uma hora ou outra vai aparecer, vai levar até a mensagem à pessoa. Mas enquanto você tá ali, Deus é Deus de presente. pra Se ele você. tá falando, é pra você, não era pra pessoa que não foi. Aprenda. Não vem dizer, a pessoa tá aqui, pega aquele apá e joga pro lado. Não, é pra você. É pra você. Só que você tem que aprender a levar tudo isso com uma palavra de exortação pra edificar a tua vida, não pra matar, porque a pessoa sai dali ainda pra matar os outros na rua. Isso que é uma coisa que eu tenho. O maior problema que nós temos visto assim, isso não é só da igreja, tá, pessoal? A gente não tá falando só que. A gente não veio pra detonar a igreja. A gente tá detonando ações de ser humano. Tipo assim, Humanos. como humano pessoas. falando, eu tenho coisas que na vida social eu tenho que viver, não é verdade? Respeitar todo mundo, agir com respeito. Só que às vezes isso extrapola num âmbito tão forte que acaba acabando com a vida das pessoas. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Sobre o porquê. O que você vai fazer. É bem a parábola do bom samaritano, sabe? Você tá vendo a pessoa toda destruída, com a vida toda destroçada. Com a vida sentimental, com a vida financeira, familiar, tudo. Não tem vida pra nada. Aí você chega lá ainda numa posição de juiz, querendo condenar ela porque é igual o Jó, não é verdade? Tá aí porque errou, tá aí porque pecou. Os amigos de Jó apontavam. É mais fácil você condenar o Deus que você tava servindo do que você, né? Os amigos, uma solução pra os sair. amigos de Jó, a primeira coisa que falou pra ele foi: o que você fez? Será que ninguém perguntou ali se tá precisando de alguma coisa? Você quer uma água? Você Gente, quer não. algo pra se cobrir? A Bíblia é tão atual, tão atual. Sim. Você pode ler ela no âmbito espiritual, como também Na igreja com os né? Ou você pega a Bíblia como algo que vai levar pra você como um livro e você vai ver que ela é atual. Tudo que está escrito nela é atual, é hoje. Quando você abre a palavra, você vai ver que Deus está falando tanto no passado como no presente. E ele já está dizendo para você o que vai acontecer no futuro. E quando a gente olha o presente, é tudo que acontece hoje. Hoje. Sim. A falta de amor, a De falta união. de união, compaixão. Coisas que são simples. Quando a gente vê a Bíblia, a gente estuda, a gente vê que Deus é tão sábio e a sua palavra é tão simples que acabam fazendo da Bíblia algo que tão difícil. Tão difícil. Sendo jugo tão pesado um pras jugo pessoas, tão né? pesado para as pessoas, sendo que a palavra diz Você vira que a meio palavra como dele é uma carga, suave. um burro de carga, assim, levando tudo aquilo sobre você. Você acaba indo para a igreja, ouvindo essas palavras e acaba Minha jogando família tem algo que ser sobre um exemplo, você. Meu casamento tem que ser um exemplo. O jeito que eu me porto tem que ser Exemplo. um exemplo. Tem que ser tudo... O povo confunde você refletir Jesus com você tem que ser aquilo que eles estão falando. A sociedade, ela assim, ela impõe você. O que mais a gente ouviu, não, alguns tempos pra cá, como se estão gordo. Aquilo afetou? Hoje não mais. Não mais. Mas cansava você ficar ouvindo toda hora, porque a pessoa não falava, oi, você tá bem? Como é que você tá? Tua família tá bem? As coisas estão bem? Nossa, como você tá gordo. Nossa, como você tá gordo. Eu falei, pô, só tem pra falar disso. Gente, a primeira coisa que a pessoa faz pra olhar pra você, ela vai dizer o quê? Ela vai olhar uma coisa em você pra ti. Você tá gordo. Mas você tá assim. Mas você tá aquilo. Pois é, gente, eu já tô vendo. Tem um espelho em casa, pelo amor de Deus, não precisa ficar falando. Calma, Valéria. Calma, Valéria. Calma, Valéria. Mas enfim, concluindo, né? Vamos concluir porque já Concluindo, tá no irmão, horário. concluindo, irmãos, concluindo, meus amigos, concluindo, nossos ouvintes maravilhosos, Atenção, é que velho. Deus, ele é Deus de Tem vida. vida pra você. Independente da doença que você tenha, independente Do problema, que você esteja passando, ele é Deus de vida e ele vai te ajudar a solucionar esse problema. Sendo a depressão um problema psicológico e também algo espiritual, Deus tem saúde para dar. Sim. Não vamos pensar que a pessoa tá ali Deus, ele nos dá Não, uma. Ele nos dá uma oportunidade todas as manhãs. todas as manhãs. O fato de você estar aí nos assistindo ou não assistindo,
Já é. A misericórdia de Deus se renovam todas as manhãs. A misericórdia de Deus se renovam todas as manhãs. Aprenda. A misericórdia de Deus se renovam todas as manhãs. A misericórdia. Nós estamos no tempo da graça. E a graça de Deus, ela alcança a sua vida, alcança seu ministério, alcança a sua casa, alcança seu casamento. É a graça. E estamos aqui pela graça. E enquanto Jesus não voltar, é a graça que está aqui sobre nós, que nos mantém de pé. É a graça. Não adianta você olhar e dizer, irmão, você está em pecado por causa disso, Irmão, o que mais acontece hoje em dia é você acusar a pessoa porque ela está vestindo, porque ela está passando uma maquiagem, porque é isso, porque é aquilo. Mas é a graça de Deus que nos alcança. Não é a roupa que vai te salvar. Não é o cabelo cheio de ponta que vai te salvar. Não é a saia lá no pé que vai te salvar. Não é, irmão, não é. O que vai te salvar é uma vida diferente, transformada. É a graça de Deus. E quando fala em santidade, não está dizendo que você tem que ser santo sem raspar, não tem que raspar cabelo, não tem que raspar... Dependendo da doutrina. Dependendo da doutrina. Você não pode... Usos e costumes. Eu não estou falando de usos e costumes aqui. A santidade não é você ser uma pessoa aérea do mundo. Não é. Irmão, nós temos a consciência do seguinte. Respira, irmão. Respira. Não é descansa. Então, nós como cristãos, a gente sabe que a gente não é daqui. Mas o fato de não estar aqui, nós estamos vivendo aqui. Como estamos vivendo aqui, nós temos que seguir algumas coisas. Tem coisas que nós precisamos fazer. Não posso me sobrepor a certas coisas. A gente tenta se acalmar, mas o Danilo não se segura. Irmão, não estamos atacando aqui ninguém. Pelo amor de Deus, não leve isso pro seu pastor, não leve isso pro seu obreiro, dizendo que os bagrinhos lá estão doidos da cabeça. Não é isso. A gente está dizendo o seguinte. Não importa o problema que você está passando. Eu não quero saber. Não cabe a mim. Não me importa, não cabe a mim. O que fez você chegar aí. Não cabe. O que cabe a mim dizer pra você é o seguinte: ei, Jesus tem uma saída pra você. Jesus tem uma novidade de vida. Novidade de vida pra te tirar daí de onde você tá. Tem um ditado que diz que quando você chega no fundo do poço só tem um lugar. Olhar pra cima. É ir pra cima. Então é isso que Jesus quer. Ele quer te tirar desse calabouço. Ele quer te tirar dessa prisão. Vamos concluindo, né? Olha, pessoal, se eu falar aqui pra você, eu vou ficar falando aqui um monte. Não, gente, é um podcast. Eu vou falar aqui com vocês até dizer chega, porque... Embora a gente ainda não tá num formato que a gente quer. Nessa situação eu gosto muito de falar, porque eu falo pra Neto, eu aprendi muito. Se eu disser pra você o que eu passei, o que eu ouvi, o que meu Deus, eu ouvi que se eu não fizesse aquilo eu ia morrer, Deus, a minha sepultura já estava aberta umas 300 vezes. Por quê? Porque eu não aceitava certas coisas. Eu achava errado. Eu achava que não era. Eu até hoje ainda acho. Só que se você não fizer isso... porque antigamente era porque a gente não podia trabalhar. Eu tinha que viver na obra. Aí se eu não fizesse a obra, eu morreria. Era isso que eu ouvia pra mim. Se você não fizer, você vai morrer. Era a sepultura aberta todo dia. Todo dia era uma sepultura aberta. Assim, quando eu aprendi e amadureci, falei, não, Jesus, eu preciso fazer isso aqui porque eu preciso pagar minhas contas. Esse jugo não é meu. O Senhor me deu um jugo suave, o fardo é leve. Por que estão me jogando um jugo, sendo que as pessoas... Presta atenção, irmãos, é uma coisa muito absurda. Se você não ajuda, não julgue. A gente tava no mistério, a gente cantava, a gente fazia tudo que a gente precisava fazer. Não chegava ninguém na porta da gente e dizia assim, vocês estão precisando disso? Vocês estão precisando daquilo? Não, irmão, ninguém fala, ninguém vai. Mas era a nossa obrigação estar 24 horas dentro da igreja. A nossa obrigação era estar lá, nós tínhamos que fazer, nós tínhamos que ir, e era aquilo. Agora, se a gente não fosse, meu Deus do céu. Né, Neto? Era um pecado, era mortal. Você ia pro inferno porque você não foi fazer aquilo. Ainda mais quando você dizia não. Não, eu não vou fazer. Meu Deus, se você falasse não para certo tipo de pessoas que até hoje acontece, meu Deus, você não vale mais nada. Você não vale mais nada. Aprenda. Tenha sabedoria. Deus nos deu graça, sabedoria para entendermos certas coisas. Nós não somos umas pessoas que somos levadas por qualquer coisa, como folha seca. Não somos, nós somos, Deus nos deu sabedoria. Mesmo no caquinho, sabedoria. Você lê a Bíblia, você vai acabar entendendo que Deus ele é simples na sua palavra. É o povo que dificulta.
A falta do conhecimento traz o erro, né? Essa é a verdade. A falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Aprenda, irmão. A tua vida, ela depende de Deus. Sim, igual ar. Não se preocupa se estão te julgando, se estão te falando coisas que você não... Não! Ó, se puder estudar, estuda. Quer fazer uma faculdade? Ó, porque antigamente você não podia nem fazer faculdade, porque você está em pecado, porque você tem que fazer a obra. Você não pode fazer faculdade. Você não pode fazer isso, porque se você entrar lá, você vai cair. Irmão, pare com isso, você não vai cair. Você tem que aprender a sobreviver. Você não vai morrer, você não vai morrer. Você tem que aprender a sobreviver. Vai lá, faça a tua faculdade, vai lá, trabalhe. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, não é verdade? É? Meu Deus, irmão, é incrível. Eu tô risada porque tem um assunto que ele tava de depressão, ele já tá indo pra outro lugar. Ah, eu falo porque tem coisas que a gente precisa falar. Irmão, falar. Porque assim, irmão, nós conseguimos lidar com certas situações. Mas quem sabe você tá aí dentro de casa e não consegue. Um olhar torto na igreja, um julgamento. Dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente passa por N processos. E as pessoas não entendem isso. Acham que nós temos que ser blindado. Blindados. Bom, o fato de ser blindado não quer dizer que você é a prova. Você é a prova de tudo, né? De tudo. Você não é o homem de ferro. Mesmo assim, o homem de ferro tinha um coração eletrônico. É uma energia diferente. Ai, olha, pessoal. Nós queremos dizer isso, irmão. Irmão. Não importa. Já virou um podcast evangélico. Já virou um podcast aqui evangélico, de pregação. Mas é impossível não falar de Jesus, não é verdade? Não é impossível a gente não falar sobre esses assuntos. Quando a gente fala de depressão, irmão, irmãos, viu? Irmão, não quando a gente fala de depressão, até hoje, para certas pessoas, parece que, meu Deus, você está falando de algo absurdo, um demônio que... Mas não é, irmão. É uma doença psicológica, é uma doença que precisa de tratamento. Precisa. Mas o diabo, ele interfere? Claro que ele interfere. Porque ele sabe na tua mente, ele lança a seta e vai piorando a situação da pessoa. Se você não souber discernir as coisas, falar, ajudar, você só piora o assunto. Sim, porque a gente tá aqui hoje pra dar um conselho assim, ó. Não julgue. Não julgue. Ao invés de julgar, tenta dar uma solução de vida. Você tem vida, não tem? Não há vida dentro de você? Então jorra um pouco dessa vida pra pessoa que tá do teu lado. Verdade. Que tá precisando um pouco dessa vida. Verdade. Que tá precisando um pouco de Jesus. Verdade. Tá precisando um pouco da palavra. É verdade. Sabe, eu falei assim, irmão. É verdade. Chega uma hora que eu tô já vai abaixando assim, ó, já. Pessoal, já pra falar pra vocês, existe uma estrelinha aí não, mas agora vamos terminar esse assunto, ó. Deixa eu só avisar aqui eles aqui, essa estrelinha aqui, você clicando nela, você ajuda a gente. Se você quiser ajudar a gente aí com estrelinha, você vai ter uma recomendação de quanto você pode dar. Vários valores que você pode dar. Se quiser procurar a gente particular, também fica à vontade. Você pode pegar a estrelinha, clicar ali, vai ter o valor ali. Se você quiser nos ajudar, você vai nos ajudar. Não é profecia pelo Pix, irmão. A gente não faz profecia pelo Pix. Pelo amor de Deus, Nós não somos a missionária do Pix. Não sou a missionária do Pix. Não somos. Não sou, irmão. Não sou o missionário do monte que revela. Não sou. Através de um Pix ou de uma não sou. Aqui é um podcast. Todo ajuda que vocês dão pra gente é pra gente melhorar. Hoje a nossa câmera deu pane. Nós íamos fazer pelo YouTube, pelo pane. O computador não andou. Deu pane. Não tem problema. Mas o tema foi dado. O Neto falou, vamos fazer. Eu já acordei determinado. E vamos fazer. Então, já que não deu certo pra fazer do jeito que nós queríamos, não vamos perder tempo. Então, eu espero que essas palavras alcancem bastante pessoas. Sim. E saiba que há a solução pra você. Você tá com depressão? Deus vai te curar. Deus vai te salvar. Deus vai te libertar. Porque Deus vai fazer com você o que fez na vida da minha mãe, o que fez na vida de Elias. Ele vai te libertar. Vai. Na minha família? Na nossa família. Vai fazer. Né? Não, você nem contou. Nem contei o mesmo, deixa pra próxima. Tem vários podcasts pra isso. Tem várias coisas. Eu digo pra você, bastante... Depois a gente fala sobre sofrimentos depois de uma tragédia. É um novo tema pra um podcast. É um novo tema pra um novo... Sofrimentos após uma tragédia. Porque, olha, gente, mas agora mudando de assunto um pouco, falando sério, vamos morar pela nossa cidade. O negócio tá feio aqui. Pois é, minha mãe tá falando aqui, ó. Teve bem pouco profeta me matando. É verdade. É verdade, irmãos. Convenhamos, nós estamos vivendo num mundo complicado hoje em dia. Nossa cidade, outra hora a nossa sociedade sentar na sua cadeirinha na rua. A nossa sociedade tá muito complicada. Muito complicada. Então, nós temos que o quê? Resplandecer a luz de Cristo. As pessoas, elas querem ser igual a Cristo,
mas não fazem o que Cristo Não querem fez. levar o título, mas não Eles querem levar o título, de servos de Cristo. mas não querem fazer o que ele fazia. Então é complicado. É complicado. Preste atenção, irmãos. É Muito complicado. Então você tem que ser uma pessoa que, se você não vai ajudar, não fale. Se você não vai estender tua mão, não julgue. Tá acontecendo um problema, você tá vendo que alguém tá com esse tipo de doença, você não sabe o que falar, só ora. Você não precisa fuçar a vida da pessoa. Tem uma palavra aqui, olha, que eu tenho certeza que mesmo se você não puder fazer nada, você fala aqui, ó, tô aqui orando por você. Tô aqui. Faça que a pessoa, poxa, tem alguém orando por mim. Num dos momentos mais difíceis que a gente passou, que foi disso tudo, hoje essa irmã já se encontra no Senhor. Nós chegamos na série e lá, uma irmã do nada, uma irmã que nunca deu para o Senhor pra gente, né? Uhum. A irmã lá do grupo do Coral Levitas, ela chegou pra nós e falou bem assim: Josané Danilo, eu estou orando por vocês. Foi. Desse jeito. Foi. Aquilo foi algo tão renovador, que mudou tanto a nossa vida, que, tipo, nós tava desanimado. Nós tava triste, porque, normal, irmão, todo mundo tem problema, viu? Todo mundo tem. Todo mundo ninguém tem. é ileso de sofrer nada. Não. E aí, naquele dia, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo de uma forma especial, de uma forma... Senhor, não precisava revelar, não precisa descer o do céu, não precisa. Só precisa saber que nesse barco eu não tô sozinho. E justamente, Deus usou essa irmã. Ela chegou e falou assim, ó, tô orando por vocês. Aquilo elevou o nosso espírito, nós saímos dali, parece que eu tava flutuando, assim, eu fui embora... Foi Por uma... quê? Porque hoje... você precisava ser conhecido? Não, não é isso. Não. Por saber que tem pessoas que, de fato, não vão olhar você pela aparência que você Não. tem. Pela barba que você tem na cara, Não. pela gordura que você tem no corpo, Não. pela situação financeira que você Não. vive. Mas ele vai olhar no interior e vai saber. Vai ser instrumento de Deus e Pra vai sua vida. dar vida. E é isso que nós estamos falando. Seja instrumento de Deus de vida. Traga vida. Profetize vida. Você pode profetizar vida. Por que é mais fácil você ouvir uma palavra de Desânimo, de morte? Que o avião vai cair. Já prestou atenção? Já prestou atenção se a pessoa fala assim, ai, você é feio? Você fica com aquilo na cabeça porque mexe com você. Rapaz, agora se alguém diz pra você, você sai de casa arrumadinho, cheirosinho, foi pra igreja, cai uma gotinha de água, destrói tudo que você construiu. Então, mas se alguém diz pra você, ai, você é tão bonito, você acaba ficando com aquela coisa na cabeça, será? Por que é tão difícil você ouvir uma palavra boa e aceitar ela, mas palavra negativa é tão fácil de aceitar? Mas saber que isso daí é um dos princípios da depressão? Pois é. A autodepreciação. A autodepreciação. A pessoa ser depreciada, ela acha, eu falo que eu sou idoso, mas... Porque pra mim não é depressivo, é uma realidade. Eu olho pra mim e eu espírito digo, velho. Danilo, você é feio, você é velho. Você tem corpo de velho, você tem uma cabeça de velho, você é velho. Mas eu não fico triste por Não isso. consigo acompanhar. Porque é verdade. Eu não consigo acompanhar os worship. Eu não consigo pular. Eu sou da época dos 100 ovelhas. Quando os irmãos estão cantando pro outro lado, do outro lado, não sei lá o que, não é? Pro outro lado. Eu não consigo pular, porque eu sou velho. Você pular é capaz de dar uma... Eu sou capaz de pular, me dá dor na perna depois, apesar que... Eu sou pentecostal, eu só consigo pular quando eu tô no mistério. Não, mas nós estamos numa fase que é tipo assim, não é nem pular. Começou a cair o poder, a gente chora. É verdade. Eu tô num outro patamar, agora não é pular, é só chorar. Só chorar. Então, pessoal, seja vida. Nós vamos terminar por aqui, né? Vocês que querem nos ajudar, tem a estrelinha, dá a estrelinha pra nós. É o seguinte, nós vamos ver aqui os dias certos, porque nós queremos fazer esse encontro marcado com vocês, nem que seja pelo celular mesmo. Que vocês possam estar com a gente sempre nesse encontro. Que isso? Esse momento. Estou aqui. Ó, pessoal, então, vá lá no YouTube, procure Aleph Mais Oficial. Essa live nós vamos disponibilizar depois lá no YouTube da vida. Desculpe por vocês estarem viradinhos assim, tá? Talvez vocês tenham assistido assim ou virando o celular. Mas na próxima vai dar tudo certo, nós vamos deixar tudo melhorzinho pra vocês e vamos aí. Vamos trazer os temas aí, o que vocês querem que a gente fale nos próximos podcasts. Nós estamos com um tema aqui já. Vamos trazer, viu? Nós queremos trazer sim pessoas aqui também que vão contar sobre sua história de vida. Entrevista com N pessoas, vamos. Tá, então deixa você não deixou nem terminar de falar. Das estrelas, calma, não é das estrelas. Do quê? Para o povo lá no canal da Aleph e seguir a gente lá, se inscrever no canal. Lógico. Sim, isso aqui. Ó, pessoal, vá lá no canal da Aleph Mais no YouTube, Aleph Mais Oficial. Chegamos a 6.300 e pouco.
Se inscreva lá, ative o sininho, tá bom? A gente não conseguiu fazer a live simultânea no YouTube porque deu problema aqui no equipamento, tá? Aqui na página da Aleph no Facebook, também curta, siga a gente aí, nos ajude. Nós vamos fazer a live entendeu? daqui, porque aqui a live ela tem mais pelo canal também, mas depois a gente vai estar migrando tudo pros bagrinhos. Ó, você vai seguir lá. Josané Danilo, por favor. Aleph mais especial. E os bagrinhos. E os bagrinhos. Hoje é o podcast dos bagrinhos. É um podcast que a gente quer levar aí pra por muito tempo. E discutir muito assunto com vocês. Quem sabe até ligar pra vocês as próximas vezes. Na verdade, os bagrinhos aqui não era pra ter o Josané e o Danilo. Um cunho religioso. Mas é que acabou levando a isso, entendeu? A gente separa muito bem as coisas, pessoal. A dupla Josané e o Danilo é a dupla Josané e o Danilo. Os bagrinhos é os bagrinhos e a Aleph é a Aleph, tá? Os palhaços, cantor é o cantor. A Aleph mais a gente já embutiu tudo pra que a gente pudesse colocar tudo junto por causa do alcance, né? Mas os bagrinhos é uma coisa, a dupla Josané e Danilo é outra. Então a gente acaba separando. Hoje nós tava tudo chique aqui, ó, porque a nossa live era pra ter começado às 10 horas, né? Começou um pouco tarde, mas tudo bem. Então, nos ajude, tá? O meu cafezinho, que eu quero mostrar esse benefício que nós preparamos, ó. Isso aqui tava cheio de bala, ó. Já se foi isso tudo. Quem tem um desse aí na sua casa, ó? Você tem um desse aí, irmão? A gente queria fazer melhor pra vocês, mas não deu. O equipamento deu problema. Então, nos ajude aí, Você tem um desse aí? Fazer uma tardezinha de chá, tomar um café. Nos ajude aí, tá? Se vocês puderem nos ajudar, nos ajudem, nos apoiem. Por favor. Por favor, nos ajude e nos apoie. Vai fazer alguma oração, alguma coisa? Não vou porque a gente tá aqui pra falar. Depois de ter pregado, podcast. Na verdade, não foi pregação. A gente tá falando com um podcast. É assim, pessoal. Podcast você fala, Isso você conversa. Né? Então aqui não é de cunho religioso. A gente passou para esse nível porque nós somos cristãos. Então a gente acaba vendo certas situações, a gente acaba também se comovendo. Então a gente quer dizer aqui para você que vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Nós somos cristãos, nós temos nosso pensamento cristão e nós estamos aqui para profetizar a vida. Apesar de muita gente aí falar um monte de coisa, nós somos cristãos e nós estamos aqui para profetizar a vida para a tua vida. Minha fé continua inabalável. Inabalável. Tá bom, irmão? Amém, irmãos? Gente, muito obrigado por você estar conosco. Um beijo no coração pra vocês. Essa live vai ficar salva aqui e no canal, no YouTube. Você vai lá, deixa seu comentário, deixa sua história, deixa o tema que você gostaria que a gente trouxesse aqui pra comentar. Olha que tem uns temas aí que vai vir aí meio... Nós vamos fazer bastante temas assim bem forte. Nós vamos fazer uns temas. A gente vai fazer uns temas bem polêmicos, pessoal. Sabe por quê? Porque a gente precisa falar sobre isso. Não adianta a gente ficar se escondendo. Crente não é bipolar, não, hein? Crente não tá. Não é bipolar, não. Alguns são. O crente não tá aéreo a esse mundo. Não, nós não somos daqui, mas ainda nós estamos vivendo aqui. Então nós precisamos colocar as coisas aqui em ordem. Até Jesus voltar. Então, vamos comentar sobre isso. Vamos mandar um abraço pro povo aí. A chaleira da Bela e a Fera. Bem isso, Michele. Olha lá, a chaleira da Bela e a Fera. O que é a latinha aí, Valéria? Ah, a chaleira. Isso daqui, ó. Tá. Chalada. Não é. Eu acho que é a lâmpada do Aladim, né, Valéria? Tá mais com a chaleirinha da Bela e a Fera. Então, se vocês quiserem aqui, ó, nos apoiem, nos traga chá, dê chá pra nós, dê café pra nós, dê o que vocês precisarem. O que vocês precisarem, não, o que vocês quiserem. Compartilhe. Eu vou mandar um abraço pro pessoal. Muito obrigado pelo pessoal que entrou aí na live, viu? Manda pra ela, minha irmã, que tá lá. Minha mãe, não sei se ela entrou. Minha mãe entrou? Não, ela não deixou sua mensagem. Acho que ela não entrou hoje. Tá comemorando seu cumpleaños. O terceiro cumpleaños dela. O terceiro aniversário. Oliver. Um abraço pra minha mãe, que... A irmã Maria tá lá com o seu cafezinho. A minha mãe, né? Que é a irmã Maria gosta de pular, claro. Ela gosta bastante mesmo. A minha mãe aí, que é uma bênção na minha vida, na nossa vida, né? Eu contei o meu lado da história, não é o lado dela, é o meu lado, né? O testemunho é do meu lado, porque eu vi de quem está por fora, não de quem está dentro, né? Mas um beijo aqui pra Michele, pra minha irmã, Valéria, que tava ali, Ale. O Ale. Quem mais que apareceu por aqui? O Lucas Oliver. Vamos ver com o povo que tá aqui, ó. E você que ficou ligadinho aí com a gente. Pessoal, um beijo pra vocês, um abraço, Deus abençoe vocês. Primeiro episódio um tanto que polêmico. Nesse primeiro episódio aqui, que foi uma confusão só, né? Porque foi um balaio de gato que nós fizemos, porque
deu problema, O importante é que mas vocês estão ouvindo bem. Então, queremos melhorar. Tá ótimo. Então, vocês ouvindo bem, tudo certo aí? Ó, um beijo pra vocês dos bagrinhos. Os bagrinhos aqui, nós somos os bagrinhos oficiais, não adianta. Nosso canal já tá lá há anos. Tá lá, hein, pessoal? Se você procurar os bagrinhos lá no YouTube, vai aparecer nós lá. Então, nós somos os bagrinhos Vai lá assistir oficial os aqui, hein? nossos vídeos, os nossos reactions. Se você não tem nada pra fazer esse final de É. semana, vai lá assistir nossa playlist na Aleph+. Então, ó, um beijo dos bagrinhos, nossos fãs. um beijo pra todo mundo. Fique com a gente aqui, assista esse vídeo, compartilhe. E semana que vem vai ter mais, tá? Tchau pra vocês. Fique ligado que a gente sempre vai estar avisando vocês por aqui. É, Tá? tchau pra vocês, um beijo e Deus abençoe vocês. Traga vida pra alguém que está ao teu lado.